hipertensão arterial sistêmica, ou a famosa pressão alta, é um dos motivos mais comuns de procura por consulta médica. E além disso, quase metade dos hipertensos não tem um bom controle da pressão arterial. Olá, meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e comunidade. Hoje a gente vai falar sobre a hipertensão arterial sistêmica. Primeiro de tudo, o que é essa pressão arterial que a gente mede lá com aquele balãozinho? Ela nada mais é do que a pressão que o sangue faz quando ele corre ali pelo coração, pelas artérias e pelas veias. Essa pressão é muito semelhante à pressão que a água faz na tubulação de alguma casa. E aí a gente tem duas situações: um aumento momentâneo da pressão arterial, que é normal, e uma mudança persistente da pressão arterial, que é a doença da hipertensão arterial sistêmica. E qual a diferença entre as duas? A nossa pressão arterial ela varia um pouco durante o dia, dependendo da atividade que a gente vai fazer. Você deve se lembrar que desde criança, quando você vai fazer alguma brincadeira, algum esforço físico ou até mesmo um esforço mental, a sua pressão sobe um pouco, o coração bate mais forte, bate mais rápido, a gente sente aquele... Isso é necessário para que aquele músculo que está sendo utilizado, ou mesmo o cérebro, ou algum outro órgão, receba uma quantidade maior de sangue com mais oxigênio. Ao passo que, assim como uma construção, que a tubulação vai ficando velha, entupida, vai ficando mais rígida, menos elástica, as nossas artérias também vão sofrendo esse problema e fica cada vez mais difícil do sangue passar ali, para esse coração tem que bombear ele com uma pressão muito elevada, permanentemente. Isso que é a doença da hipertensão arterial sistêmica. Existem várias definições por aí, eu vou usar o do American Heart Association. Tem a do Colégio Europeu, tem a das diretrizes brasileiras de hipertensão, tanto faz. Elas são um pouco diferentes ali nos numerozinhos, mas a ideia central é a mesma. Antes de falar dos parâmetros, é importante saber que a gente tem duas pressões principais, que seria a sistólica, que é quando o coração aperta, e a diastólica, que é quando o coração relaxa. O normal é que a nossa pressão arterial sistólica seja para baixo de 120 e que a nossa pressão arterial diastólica seja menor do que 80, medido em milímetros de mercúrio. A gente vai ter uma pressão arterial elevada se a gente tiver uma pressão sistólica entre 120 e 129 e uma diastólica entre 80 e 89. A gente vai classificar como hipertensão no grau 1, ou seja, já é a doença da hipertensão, quando a pressão arterial sistólica estiver entre 130 e 139 e a pressão arterial diastólica entre 80 e 89. E a hipertensão arterial sistêmica no estágio 2 seria quando a pressão sistólica for maior ou igual a 140 e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90. Se esses números estão parecendo estranhos para você, é porque geralmente o pessoal corta o último número, então 120 vira 12 e 80 vira 8. Daí que vem o famoso 12 por 8. Aqui uma informação importante: os pacientes que tratam a pressão com remédio, eles são classificados como hipertensos tratados. Eu gosto de comentar isso porque tem muita gente que vai no consultório e diz que não tem nenhuma doença crônica. Só que durante a conversa a gente acaba percebendo que ela tem sim a hipertensão arterial sistêmica, só que ela trata. E aí os valores estão normais, mas estão normais por conta do tratamento. Então, independente daqueles valores, ela é uma hipertensa tratada. O diagnóstico ele vai variar dependendo dos valores de pressão que a pessoa apresenta, também se ela tem lesão de órgão-alvo, ou se ela tem alguma comorbidade. Em geral, a gente precisa de mais de um valor de pressão para classificar a pessoa como hipertensa, porque lembra, a gente tem que ter esse aumento persistente da pressão arterial para caracterizar a doença, não pode ser uma coisa momentânea. E o que é aquela hipertensão do jaleco branco? Tem gente que fica tão nervosa de estar no consultório que a pressão sobe, só no consultório, e fora dele é normal. E aí a gente tem essa hipertensão do jaleco branco, ou do casaco branco, como queiram chamar. E a gente tem também o contrário, que é a hipertensão mascarada, ou seja, no consultório ela dá normal, mas fora ela acaba dando um pouco elevado. Outro ponto importante é que para medir a pressão arterial, a gente tem que seguir uma técnica padronizada. Ou seja, a pessoa precisa estar sentadinha, descansada já tem um tempo, sem ter tomado cafeína, sem ter usado nenhuma droga, enfim. Isso porque a dor, o exercício físico, injeção de cafeína, próprio aparelho desregulado podem interferir nessa medição. E uma coisa que a gente escuta bastante é: eu fui no pronto-socorro, estava com a pressão alta, com dor de cabeça e o médico nem medicou a minha pressão. Por quê? Porque dependendo do valor, não foi a pressão que causou a dor de cabeça, é o contrário, o quadro de dor que faz com que a pressão suba um pouquinho. É óbvio que tem limite, se a pressão estiver muito acima, a gente vai entrar lá na emergência hipertensiva.
mas em valores ali medianos, a gente tem a dor como a causa da elevação da pressão. Por isso que a pessoa não está hipertensa e, portanto, ela não precisa de um tratamento para a pressão. É aquele pico normal que a gente comentou no começo. E faz diferença medir no braço direito ou no braço esquerdo? Faz sim. O ideal é que a gente meça nos dois braços. Por quê? Porque se a gente tiver uma diferença de pressão entre os dois braços, a gente vai pensar num entupimento em alguma das artérias, porque o normal é que o sangue corra com a mesma pressão em todos os pontos do corpo. E o que é a hipotensão postural? É quando a gente tem uma queda da pressão com mais de 20 milímetros depois que a pessoa levanta. Isso porque quando o sangue está correndo na horizontal, ele necessita de uma certa pressão. Quando ele fica na vertical, a gente precisa dessa pressão mais vencer a força da gravidade, então o coração precisa bater um pouquinho mais forte. E esse mecanismo pode estar dificultado tanto em idosos, diabéticos, em quem tem Parkinson ou quem tem tontura depois de levantar. A gente sempre precisa investigar isso. Uma outra coisa importante de dizer é que a hipertensão arterial sistêmica é uma doença assintomática, ou seja, a pessoa geralmente não sente nada, a não ser que haja uma variação muito grande de pressão de forma brusca. E por que isso acontece? Como aquele processo de entupimento, de enrijecimento dos vasos vai acontecendo pouco a pouco ao longo de muitos anos, o aumento de pressão também é gradativo ao longo de muitos anos. E como é de pouquinho em pouquinho, o corpo vai adaptando. Sobe um pouquinho, eu adapto. Sobe um pouquinho, eu adapto. Então, muitas vezes a pessoa chega com valores lá em cima de pressão no pronto-socorro e ela não está sentindo absolutamente nada. E aqui vem uma reclamação muito comum dos pacientes. Olha, eu não gosto de ir no médico porque eu não estava sentindo absolutamente nada, estava bem, estava tranquilo. Fui no médico, ganhei uma doença, estou tendo que tomar uma medicação contínua e estou me sentindo pior. Faz sentido isso daí? Então aqui a gente chega no ponto principal. Por que tratar da hipertensão se ela não dá nenhum sintoma? Porque a hipertensão ela vai aumentar o risco cardiovascular. Isso é, o risco da gente desenvolver infarto, que é um entupimento, derrame, hemorragia, sangramentos, problemas renais, dentre várias outras coisas. A hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco modificável, ou seja, que a gente pode mudar, mais comum que existe. Por isso que vale muito a pena a gente tratar dele para que a gente ganhe tanto anos de vida e qualidade de vida durante esses anos a mais. E aí, respondendo à pergunta daquele paciente, por que ele não sentia nada? Porque o aumento foi gradual. Quando a gente começa a tratar, geralmente a pressão baixa um pouco mais rápido. E aí ele tende a sentir um pouco de pressão baixa, mas isso vai se normalizando com o tempo de tratamento. E qual que é a frequência de rastreio dessa doença? Que se ela é silenciosa, eu preciso ir atrás dela. Para pessoas saudáveis que não sentem nada, uma vez por ano tá bom. Se ela tiver algum fator de risco, como por exemplo a obesidade, já muda para cada 6 meses. A gente começa a rastrear com uma frequência um pouquinho maior. E como é que é feito o tratamento da hipertensão arterial sistêmica? A gente costuma pensar em 3 itens. Tanto o que vem antes, a própria hipertensão, e o que vem depois. Como assim? Antes seriam as causas da hipertensão. Porque a hipertensão ela pode ser primária, ou seja, ela mesma é o problema, e geralmente o que mais influencia na primária é o sistema nervoso periférico, e geralmente o que mais influencia na hipertensão primária é o sistema nervoso simpático, ou seja, aquele relacionado lá com o estresse, e também alguns problemas dos rins, tanto por eles controlarem o volume de sangue que a gente tem, e também por eles estarem envolvidos em um processo da constricção dos vasos, ou seja, eles apertarem ou alargarem. Além da primária, a gente pode ter hipertensão arterial sistêmica secundária. Isso acontece quando ela em si não é a doença principal, mas ela é causada por uma outra doença, ou seja, a gente tem que ir atrás dessa doença e tratar. É por esse motivo que antes do início do tratamento, a gente pede aquela bateria de exames para checar tanto o que está por trás da hipertensão, se ela é primária ou se é secundária, enfim. O tratamento da hipertensão propriamente dita, que vai ser baseado naqueles níveis de hipertensão que a gente comentou no começo. Curiosidade, se a pressão arterial sistólica tiver uma classificação e a pressão arterial diastólica tiver em outra classificação, qual dos estágios que a gente utiliza? Nesse caso, o valor maior que vai ganhar. E esse tratamento ele vai envolver tanto os remédios que a gente passa para a pessoa que tem hipertensão, mas também uma coisa muito importante que é a mudança do estilo de vida, ou seja, controlar a alimentação, que é o que a gente sempre tem falado aqui no canal, uma alimentação saudável. Né? Especificamente para a hipertensão, a gente tem a dieta DASH, que é a Dietary Approach to Stop Hypertension, que é a dieta mais recomendada, inclusive pela diretriz brasileira de hipertensão, que é muito semelhante àquilo que a gente vem preconizando aqui no canal. Também a prática de exercício, controle do estresse, diminuição do sal, dentre outras coisas. E para frente,
é a investigação do que a hipertensão causou. O que seria aquela lesão de órgão-alvo? Se for no coração, um infarto, se for no rim, um problema renal, um derrame, assim por diante. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Toda semana a gente vai ter um conteúdo novo relacionado à saúde. Curta, compartilhe. E é isso aí. Tchau!